O que acontece se você deixar 10 mil na caixinha do Nubank? Será que dá pra ficar rico fazendo isso? Ou não vai mudar absolutamente nada na sua vida? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. O Nubank criou essas caixinhas lá em 2022, de lá pra cá elas não só se popularizaram, como vários outros bancos criaram as suas inspirados no que o Nubank fez. O Inter, por exemplo, tem o Porquinho, o PicPay, o Mercado Pago tem soluções parecidas. Até o app do Melius tem esse tipo de função hoje em dia. O Itaú entrou nessa história. Eu digo que foi uma grande sacada do banco, porque a proposta é simples, mas é genial, porque você está gamificando o processo de investir, criando categorias, separando, já que muita gente tem dificuldade de botar todo o dinheiro num CDB e separar mentalmente o que seria para cada coisa. Então lá você tem a caixinha da reserva de emergência, do carro, da viagem, da casa, e também pode criar uma com a sua cara, com os seus objetivos. Mas aqui cabe explicar o que tem por trás de toda essa interface e como que isso funciona. Basicamente, as caixinhas do Nubank são uma forma de captar dinheiro e usar na atividade principal do banco, que é a parte de crédito. Quando você deixa o dinheiro na caixinha, o Nubank pega esse dinheiro emprestado de você e empresta para outra pessoa e em troca te paga juros. A caixinha, ela não é mágica, né? É simplesmente o banco sendo um banco, usando atividade de crédito. E a diferença para você é que ao invés de ser apenas cliente do banco, agora você passa a ser também um credor da instituição e recebe uma parte dos juros desse jogo todo. E aí, para você ter a ideia dos juros hoje, a taxa Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil, ela está em 15% ao ano no momento que eu gravo esse vídeo. E o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que é uma taxa de referência no mercado, é simplesmente uma taxa que existe para um banco emprestar dinheiro para o outro. Ela fica sempre levemente abaixo da Selic, está em 14,9% ao ano. E quando você investe na caixinha do Nubank, você está investindo em renda fixa atrelada a essa taxa, o CDI. Na prática, há uma taxa de 100% do CDI, o que significa que, com o CDI em 14,9%, o seu rendimento será de 14,9% ao ano. Imaginando que essa taxa se mantenha durante um ano inteiro. Aqui cabe destacar que mesmo para os padrões brasileiros, a gente tem historicamente juros altos aqui, mas mesmo assim essa rentabilidade atual ela é bem alta. Isso tudo com segurança, porque primeiro você está usando um banco muito grande, em número de clientes, o modo Brasil, basta ver que de cada 3 celulares, 2 têm o app do Nubank instalados aqui no nosso país. Eu gosto sempre de falar que se você investe num banco lucrativo, esse banco dificilmente vai quebrar, e o Nubank é muito lucrativo atualmente. Para quem não sabe, o Nubank é listado nos Estados Unidos, na Bolsa de Nova York, e apenas no último trimestre eles tiveram um lucro de 763 milhões de dólares, aproximadamente. Mas, além de tudo isso, também existe a garantia do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito, de até R$250 mil por CPF, por instituição. E aí, explicando um pouco mais sobre as caixinhas, quando você investe, você tem basicamente duas opções por padrão. A primeira é um RDB, que é uma outra sigla que significa Recibo de Depósito Bancário, e aí entenda como o Nubank foi genial, né? Porque em vez de CDB, RDB, CDI, Selic, é simplesmente caixinha. Mas enfim, voltando aqui, você tem duas opções, ou um RDB com resgate imediato, ou um RDB planejado, onde você abre mão do resgate imediato, combinando um período de tempo onde seu dinheiro fica aplicado. E aí veja que na caixinha com resgate imediato, você coloca o dinheiro e pode resgatar a qualquer momento. Você pede o resgate e ele já cai na sua conta. Já no RDB planejado, você coloca o seu dinheiro, deixa esse dinheiro travado durante um certo período. Esse período pode ser de alguns poucos meses ou até de 1, 2 anos, por exemplo. E aí você me pergunta, poxa, mas qual é a vantagem de deixar o dinheiro travado se eu posso ter o dinheiro a hora que eu quiser? A vantagem é que você consegue uma rentabilidade mais alta. Uma vez que ao travar o dinheiro por um certo período, você dá segurança para o Nubank que ele não vai ter que te pagar esse dinheiro, te ressarcir antes do prazo. E aí, em troca, o que ele faz é disponibilizar para você uma rentabilidade mais alta. O banco te paga um pouco mais. É por isso que quando você escolhe essa opção, você pode ter uma rentabilidade de 101, 102, até 104% do CDI. Isso aqui eu tô falando do cliente normal, mas se você for, por exemplo, cliente da telefonia do Nubank também, ou você for ultravioleta, você consegue desbloquear rentabilidades ainda mais altas. No entanto, para você que é leigo em investimento, cabe comentar aqui que há uma pegadinha, entre aspas, porque não é do Nubank, é uma pegadinha do governo, que são os impostos. Quando você investe nas caixinhas do Nubank, você paga 2 tipos de imposto. Na fonte, você não tem que se preocupar com isso em termos de ter um carnê para realizar o pagamento. O primeiro deles é o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, que ficou muito famoso por conta do aumento do IOF no crédito e também no câmbio aqui no Brasil. Agora, para investimento ele não foi aumentado, e uma notícia boa é que quando você investe em renda fixa, ele existe somente durante o período de 30 dias. Com uma alíquota regressiva, que começa num patamar muito alto, em 96%, e vai decaindo dia após dia até zerar no 30º dia. Então, se por exemplo, você colocou o dinheiro e resgatou com 15 dias, você vai pagar um IOF sobre o rendimento, e apenas sobre o rendimento, não sobre o principal, que vai levar mais ou menos 50% do seu lucro embora. Pô, Bruno, 50% é muita coisa. Eu concordo, mas veja que para fugir disso, basta que você tenha uma cabeça, entre aspas aqui, de longo prazo, de deixar o seu dinheiro investido por mais de 30 dias. Porque nesse caso, o IOF zera. Já o segundo imposto não tem como escapar, que é o imposto de renda, segundo a tabela regressiva, que começa nesse caso para os investimentos de renda fixa em 22,5%, após
após 180 dias vai para 20%, após mais 180 dias para 17,5% e ao final de 720 dias chega na alíquota mínima de 15%. Lembrando aqui que no caso do imposto de renda também você tem incidência apenas sobre o rendimento e não sobre o principal. Nesse ponto algumas pessoas até pensam, pô, mas então não vale a pena, né? Porque tem imposto, é melhor deixar o dinheiro na poupança. E eu categoricamente posso te falar que não, que você está errado em pensar isso. Primeiro, pelo ponto de vista de risco, você está correndo exatamente o mesmo risco de investir numa caixinha do Nubank, que é o risco do banco, e por trás dele o FGC, que vai te garantir o dinheiro até R$250 mil. Se o FGC tiver fundos, mas vejam que agora o FGC está sendo testado por conta de Master e Willbank, e só não pagou mais rápido o dinheiro do Master porque Brasília atrapalhou bastante nessa história. Já na parte do retorno, se você pega a poupança, pelo patamar atual da Selic, ela rende 0,5% ao mês mais TR. Pegando os últimos 12 meses, isso deu 8,16%. Perceba que em comparação com a taxa Selic atual, isso é muito mais baixo em termos de rendimento. Tudo bem que aqui você tem líquido, aqui você vai ter cobrança de imposto, mas mesmo com imposto, a caixinha do Nubank ainda vai render muito mais. Poxa, mas nos 30 dias o IOF é muito alto e pode pegar uma boa parte do lucro. E aí vamos lembrar que em 30 dias a poupança não tem rendimento algum, ela só rende no aniversário da aplicação, passados 30 dias. Então quando você começa a ter rendimento na poupança, é quando o IOF ele zera na sua caixinha, no seu CDB bancário, no seu RDB. Mas agora voltando à pergunta do vídeo, né? Quanto rende 10 mil nas caixinhas do Nubank? Bom, vamos a alguns números aqui, porque se você colocou 10 mil na caixinha com CDI atual em 14,9, daqui a um ano, supondo esse CDI constante, a taxa não mudando, nós teríamos R$ 11.490, ou seja, 1.490 de lucro antes dos impostos, sendo que você não seria obrigado a tirar o dinheiro para pagar imposto, deixo isso muito claro aqui. E aí, se você deixar esse dinheiro por mais um ano, supondo o CDI constante nesse período também, você passaria a ter R$ 13.202,01. Em 5 anos, teria R$ 20.026,27. Veja que o dinheiro, ele dobrou. E agora a pergunta que é o objetivo de muita gente, né? Como é que eu faço para chegar no 1 milhão assim? Continuando aqui com os cálculos, supondo que você investiu uma única vez R$ 10 mil, com essa rentabilidade travada, e acho que ambas as coisas não vão acontecer, não vai ser um único investimento, e o CDI não vai ficar travado durante um tempão em 14,9% ao ano, mas enfim, fazendo a conta com essas premissas, você chegaria ao seu primeiro 1 milhão em 33 anos e 2 meses. Isso tudo com um único investimento e com a taxa atual. Só que aqui tem um ponto, né? Eu estou usando o CDI de hoje como referência, mas a Selic deve começar a cair em algum momento. Inclusive, para muita gente, até um momento breve, tipo o primeiro trimestre desse ano. E quando a Selic cai, o CDI ele cai junto. Então eu vou puxar a taxa média do CDI nos últimos 10 anos, que fica na casa de 9,4% ao ano. Com essa taxa e mantendo essa dinâmica de um único aporte de 10 mil, levaria o total de 51 anos e 3 meses para chegar no primeiro 1 milhão em termos nominais, né? Porque em 51 anos, 1 milhão vai comprar muito menos coisas do que compra hoje por conta da inflação. Só que aqui vamos mudar um pouco esses cálculos para algo mais próximo da realidade das pessoas, porque você não vai fazer um único investimento de 10 mil e parar. Então vamos supor que você vai fazer um investimento de 10 mil uma única vez, depois investir R$300 por mês, que é um valor que eu tenho certeza que cabe no bolso de grande parte da audiência aqui do canal Você Mais Rico. Com a rentabilidade média de 9,4% ao ano, em vez de demorar 51 anos e 3 meses, agora você vai demorar um total de 34 anos e 10 meses. Ou seja, é um prazo muito mais factível, tendo em vista os dados médios de idade aos quais eu tenho acesso aqui por conta do YouTube. Então sei que para vários de vocês é um prazo de investimento que ele é ok. Vai dar inclusive antes da aposentadoria pelo INSS para muita gente aqui no Brasil. Supondo que a idade não mude, né? O que deve acontecer ao longo do tempo, aumentar. Mas o mais importante é que você tenha em mente com essa simulação que quanto mais você investe e com mais rentabilidade, mais rápido você chega no seu objetivo. Se você, por exemplo, investisse R$500 por mês, em 29 anos e 4 meses chegaria lá. Se fosse 1.000 por mês, em 23 anos. Mas agora, antes de sair correndo para colocar dinheiro lá, deixa eu te responder o que todo mundo quer saber. Se vale a pena ou não. E bem, na minha opinião, a resposta direta é sim, vale a pena. Nossa, Bruno, então é a melhor opção de renda fixa que existe no mercado brasileiro? Não é isso que eu tô falando. Eu digo que vale a pena porque a caixinha é, na prática, uma forma simples de colocar o seu dinheiro para trabalhar para você, sobretudo se você não tem muita educação financeira. O que é a realidade de boa parte das pessoas aqui no Brasil. Então, a caixinha a gente coloca à frente de muita gente que não vai acessar esse tipo de investimento nunca. Então, é bem melhor deixar o dinheiro lá do que parado na conta ou na poupança. Sendo que hoje a gente vive um momento raro com essa Selic em 15% e o CDI em 14,9%. Em termos de rendimento mensal, isso daria alguma coisa próxima a 1,17 ao mês antes de impostos. Pensando em investimento simples, com liquidez, seguro e organizado dentro de um app, que na minha opinião, em termos bancários, é o estado da arte, o app do Nubank é muito melhor do que dos outros bancos que eu uso, é um ótimo retorno. E aqui o ponto não é só o número, né? Porque as caixinhas, na minha opinião, resolvem 3 problemas reais do brasileiro. O primeiro deles é a organização, porque você consegue separar o dinheiro por meta e para administrar o dinheiro todo em uma única aplicação bancária, o que pode confundir muita gente. O segundo ponto é a disciplina, porque a interface te empurra para o hábito de investir com consistência. E o terceiro ponto é que você consegue tudo isso com segurança e liquidez. Para
reserva de emergência e objetivos de curto e médio prazo é exatamente o tipo de ferramenta que faz muito sentido. Porém, aqui eu tenho que destacar que apesar das caixinhas resolverem esses problemas que eu citei anteriormente, eu não acho que elas são necessariamente o caminho ideal para você acumular muito patrimônio, dobrar ou triplicar o seu dinheiro pensando em prazos mais longos. Eu digo isso pelo seguinte: nesse momento as caixinhas estão pagando muito bem, já que a taxa Selic ela está alta. Só que o investimento nas caixinhas é investimento em renda fixa. E o mercado já está precificando que ainda neste ano a gente pode começar a ver uma queda na taxa de juros. Sendo que muita gente trabalha com a possibilidade disso começar a acontecer já por agora, no primeiro trimestre, coisa de março ou no mais tardar ali começo do segundo trimestre, abril. Isso imaginando que a gente não tenha nenhum tipo de surpresa inflacionária, porque as coisas podem mudar. Mas mantendo esse cenário base, os dados mostram pra gente um padrão importante. O mercado ele costuma antecipar os ciclos de queda da Selic, com movimentos relevantes acontecendo, inclusive antes do primeiro corte. Dando exemplos aqui com números, em 2005, por exemplo, quando o Copom iniciou o ciclo de queda. 12 meses antes do primeiro corte, o Bovespa já tinha subido 31,4%. 6 meses antes, 6,4%. E 6 meses depois do primeiro corte, veio mais uma alta de 27,8%. Pegando agora em 2016, o padrão apareceu de novo. 12 meses antes do início do ciclo de queda dos juros, a bolsa subiu 35,7%. 6 meses antes, 20,7%. E 12 meses depois do início do ciclo de queda, mais 19,6%. Em 2023, o último recorte do estudo, a lógica se repetiu. 12 meses antes, alta de 16,2%. 6 meses antes, 11,1%. E depois do início do corte, o ritmo ficou mais moderado, mas ainda positivo, em 5,6% em 6 meses. E por que eu tô te falando isso agora? Porque o próximo corte ele pode estar mais perto do que muita gente imagina, como eu comentei anteriormente. E quando o mercado ele começa a precificar esse movimento, ele costuma andar antes. A Selic ela chegou a 15% no ciclo atual em 18 de junho de 2025. Naquele dia, o Ibovespa fechou em 138.716 pontos. E agora, em janeiro de 26, praticamente 6 meses depois, o índice já ronda novas máximas na casa de 170 mil pontos, o que dá uma alta de cerca de 22% desde que os juros chegaram nesse patamar. E aqui o ponto é simples, né? O mercado não espera o Copom agir e começar a descer a taxa, ele antecipa os movimentos. Por isso, se você quer aprender a investir de verdade, saber como montar uma carteira inteligente para 2026 e também para o longo prazo, eu te convido a embarcar numa jornada de aprendizado com o meu curso, Viver de Renda. O Viver de Renda é um curso completo de investimentos e mais do que aprender o que comprar, você aprende a pensar como investidor, a montar uma carteira com estratégia e a tomar decisões com critério. Dentro do Viver de Renda, você aprende a analisar renda fixa, ações, fundos imobiliários, ativos internacionais, a como montar uma carteira equilibrada, com ativos tanto aqui no Brasil quanto no exterior e como organizar suas finanças para fazer seu primeiro investimento em menos de 30 dias. Independentemente de você já ter investido antes, inclusive para quem investe, já se acha conhecedor do mercado, muita gente entra no Viver de Renda e vê que conhecia bem pouca coisa e consegue melhorar muito os seus resultados. Se você quiser conhecer os detalhes de entrar na lista de espera, você pode clicar no link que está na descrição do vídeo ou escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela. Lembrando que a gente tem bônus para os primeiros inscritos, para os 300 primeiros, e só quem estiver na lista que vai receber o link em primeira mão às 8 da manhã. Para quem não estiver, a gente vai disponibilizar o link em redes sociais somente às 9. Então já não vai dar para concorrer para esse bônus dos 300 primeiros. Ô Bruno, o que esse pessoal vai receber? Além do acesso ao Viver de Renda, também recebem 1 ano de acesso à Finclass com as carteiras recomendadas feitas pelos nossos analistas. Além disso, também tem outros bônus lá dentro, e aí não só para os primeiros, como por exemplo, 3 meses de acesso ao programa MyProfit, que eu já mostrei aqui no canal algumas vezes para consolidar minha carteira, fazer meu imposto de renda, e você vai poder utilizar esse bônus inclusive antes da declaração de imposto de renda desse ano. Você vai poder puxar toda a sua carteira para facilitar a sua vida. E além do programa, você tem um workshop para entender como ele funciona e também declarar o seu imposto sem problemas. Então, para quem quiser fazer parte da turma agora, que vai ser a turma 35, no meio do ano completamos 9 anos da existência do Viver de Renda, fica novamente o convite. Da minha parte é isso, espero que tenham gostado do vídeo, um grande abraço e até a próxima.